Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os temas da semana. Agora, em dupla, aqui juntos, não é isso, Tanguy? Tá tudo bem? Depois de algumas semanas. Depois de algumas semanas, Tanguy teve aí escapando Não, desses eu não. encontros. Eu não. Quem tirou férias, foi para balneário, não sei o que, não fui eu, não. Não foi. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Você vai para um balneário desse aí que você frequenta nas suas férias jogar golfe. E aí você ouve Sabe falar... jogar golfe, Tanguy? Nunca joguei, cara. Nunca jogou? É legal, cara. Nossa, eu acho um legal. negócio tão elitista, cara. É sua cara jogar golfe, sabia? Rapaz, mas em vários países não é elitista, não. É uma coisa até é? popular. Os preços são... Até o proletariado, como eu, consegue jogar golfe. É onde? Me conta onde cara, é isso, cara. Vários lugares, cara. Vários lugares. Tá bom, é. depois você conta pra gente que lugares são esses onde o golfe é um esporte popular. Mas aí eu queria te perguntar, num desses balneários populares que você frequenta nas suas férias para jogar golfe, você ouve falar que alguém recebeu uma propina de $1 bilhão? Você acredita? É verdade? Rapaz, dá para ter uma propina de $1 bilhão? $1 bilhão é dinheiro, hein, cara? $1 bilhão, não é de reais. Quantos zeros tem? São 9 zeros, cara, que $1 bilhão Contando os centavos, não? Não, sem contar os centavos. Aí são 11 zeros. Com os centavos são 11 zeros. Perdi a conta. À frente da vírgula dos centavos são 9 zeros. Essa é a propina que o ex-secretário do Tesouro venezuelano, durante o governo do Hugo Chávez, admitiu perante uma corte americana. Ele admitiu ter recebido $1 bilhão de propina num esquema de câmbio. Uhum. Na Venezuela, a gente sabe que existem diferentes taxas de câmbio, dependendo do produto que é importado, algo que o Brasil, inclusive, fez durante um período na década de 50 do século XX, e o que acabava acontecendo é que ele recebia propina para enquadrar as empresas num câmbio mais favorável. Uhum. Então, você imagina uma quantidade enorme de empresas venezuelanas contratando os serviços deles, serviços entre aspas, para ser enquadrado numa taxa de câmbio mais favorável e, em contrapartida, dava um percentual para ele. Ele recebeu isso durante vários anos e acabou chegando a um montante de $1 bilhão de propina, o que é algo absolutamente inacreditável. O interessante é que nos anos 50, quando o Brasil tinha esse sistema de taxas múltiplas de câmbio, quem foi acusado também de receber propina para fazer algo mais ou menos parecido foi o Gregório Fortunato. Naquele escândalo de agosto de 1954, uma das coisas que foi levantada é que ele recebia propina para enquadrar junto ao Banco do Brasil, era o Banco do Brasil que operacionalizava, algumas empresas para receberem taxas de câmbio diferenciadas na hora de uma importação. Só para contextualizar quem não pegou referência, ele era o braço direito do Getúlio Vargas. Ele era o braço direito do Getúlio Vargas, era o chefe da guarda, era o anjo negro, né, o chefe da guarda do Getúlio Vargas, que, aliás, foi depois acusado de ser o mandante do atentado contra o Carlos Lacerda, que acabou resultando na morte do major Rubem Vaz, que era o guarda-costas do Lacerda. Maravilha. E vem cá, essa movimentação econômica aí para a formação de um governo, parece que a equipe econômica do governo Bolsonaro está mais adiantada, né? Os outros a gente está vendo um outro ministro sendo indicado aqui ou colar, mas parece que a área econômica já está bem adiantada. O que você tem para dizer? Pois é, a área econômica está muito claro que o Bolsonaro deu carta branca para o Paulo Guedes montar a equipe. Né? Nós já temos aí o presidente da Petrobras escolhido, o presidente do BNDES, o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do IPEA, e todos eles muito alinhados ao pensamento do Paulo Guedes. A maior parte deles, inclusive, com PhD na Universidade de Chicago, Universidade de Chicago, que é conhecida pelo seu referencial liberal. Né? O que, aliás, me corrija se eu estiver errado, mas eles têm uma influência muito grande na formação da economia chilena. É verdade. Não por acaso, foi exatamente um dos primeiros países que foram receber uma certa sinalização da política externa brasileira, antes mesmo da indicação do Ernesto Araújo, a ponto de ser ventilada a possibilidade, isso não foi confirmado nem negado ainda, da primeira viagem internacional do Bolsonaro ser exatamente para Santiago. É verdade. Aliás, o Brasil que está assinando até um acordo de livre comércio com o Chile acabaria sendo um ensejo interessante. O Paulo Guedes, depois de ter feito o PhD dele na Universidade de Chicago nos anos 70, ele recebeu um convite para ser pesquisador e professor justamente no Chile, no início dos anos 80. Então, ele teve contato direto com as reformas as reformas do Chicago Boys, que estavam sendo feitas no Chile, e muita gente acredita a eles a prosperidade que a economia chilena teve nos anos subsequentes. Inclusive, é um argumento que o Paulo Guedes utiliza, quer dizer, o liberalismo chileno fez com que o Chile se descolasse do resto da América do Sul e tivesse níveis de desenvolvimento mais velozes e mais acelerados.
Entendi. E o que mais? Tem novidade na Caixa? Caixa Econômica, tivemos aí a escolha de um homem de mercado, na realidade, e que é especialista em privatizações. O PhD dele é em privatizações. Não podia ser mais claro a proposta dele. Pois é, no caso do Banco do Brasil foi escolhido também um PhD pela Universidade de Chicago. Então a gente está falando aí de um governo que está seguindo uma linha muito clara, uma linha de que vai fazer privatizações, exatamente o receituário da Escola de Chicago, né? Privatizações, flexibilidade de preços, abertura comercial, como mecanismos impulsionadores para o crescimento econômico, geração de emprego e renda. Então, está muito claro que o Bolsonaro tem tido aí, teve aí o direcionamento de dar liberdade para o Paulo Guedes em relação à sua política econômica e à montagem de sua equipe. O que vai ser interessante é um pouco o choque com o Ernesto Araújo, né? Porque me parece que o Paulo Guedes vai defender uma abertura comercial bastante robusta em relação ao resto do mundo. Nesse sentido, o Mercosul parece até como um empecilho, e está aí a postura dele beligerante em relação ao Mercosul, e não me parece que o Ernesto Araújo vai seguir a mesma linha. Com o Ernesto Araújo, na verdade, ainda faltam algumas informações que a gente não tem. Muito do que a gente supõe do Ernesto Araújo vem a partir de uma coletiva de imprensa, que é pouco, e a partir dos textos que ele publicava no blog dele, o que também é muito pouco. São ideias que ainda estão num sentido muito abstrato, então não dá para saber exatamente o que ele vai fazer. O fato é que não dá para levar ao pé da letra, sendo ministro das Relações Exteriores, exatamente aquilo que ele sugeria no blog dele, nos textos dele, senão a política externa brasileira ficaria restrita a uma quantidade muito pequena de parceiros. Seria uma aproximação dos Estados Unidos ao Chile, Israel, Coreia do Sul e Hungria. Você não iria muito além disso. Então, naturalmente, ele vai ter que pensar numa aplicação um pouco mais prática das ideias dele, mas realmente não parece... Na verdade, esse é um ponto que a gente pode afirmar, o Ernesto Araújo não é um liberal, ele é um conservador político. Agora, qual é o impacto que isso traz para as relações econômicas do Brasil é o que a gente ainda tem que ver. Não está claro ainda. O Mário, que é nosso amigo, nosso apoiador aqui, está fazendo uma pergunta: como fica a retórica anti-China se o foco seria a privatização de empresas estatais? O Mário ainda não está muito claro, e aí acho que é uma ótima ilustração justamente desse choque que a gente está sugerindo. Se o seu objetivo é realizar privatizações, a participação da China é importante nesse processo. Na verdade, é mais do que importante. Me parece que ela se torna até inevitável. Quem vai aparecer com grana para comprar as empresas num valor que o Brasil se sinta minimamente confortável para vender vai ser a China. Não tem muita dúvida. Pode aparecer uma empresa alemã,